Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tenho feito uma sériezinha de vídeos aqui, né, mostrando sobre falsas profecias acerca de Jesus. Em breve eu vou continuar, tá? Mas eu queria aproveitar para tecer um comentário sobre essa questão dos cristãos acharem que o Velho Testamento todo fala de Jesus. Isso é um negócio tão bizarro, pessoal, que até algumas bíblias, que nem, por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de Genebra, né, de estudos, que é uma bíblia protestante. Em cada livro da Bíblia eles colocam uma introdução. Data, quem escreveu, o propósito do livro, e aí, em dado momento eles colocam Jesus naquele livro. Por exemplo, Gênesis, Jesus em Gênesis. Êxodo, Jesus em Êxodo, e assim por diante. Todo o livro da Bíblia, até livros que não são proféticos nem nada, como Salmos ou Provérbios, eles colocam Jesus em Salmos, Jesus em Provérbios, e assim por diante. Isso é uma idolatria exagerada, uma cristologia completamente absurda e exagerada. Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, pessoal, que o termo Messias, que é Mashiach em hebraico, ele é literalmente derramar óleo sobre a cabeça, que é o verbo machar, é derramar óleo. E isso era uma prática muito comum entre os hebreus. Por exemplo, os sacerdotes levitas eram ungidos, né, Machias. Os reis de Israel também eram ungidos com óleo, né, Messias, que nem vocês podem ver na Bíblia que o profeta Samuel ungiu o rei Saul, depois ungiu o rei Davi. Eles também eram chamados de Messias. Até Ciro, que era o rei da Pérsia, ele também foi chamado de Messias por Isaías, que ele fala assim: Ciro, meu Messias, meu pastor, a quem tomo pela mão. E era um rei pagão. Então Messias, na concepção hebraica, era só alguém que era ungido, como se a pessoa estivesse sendo abençoada por Deus para cumprir sua missão. Não era ninguém especial, nem divino, nem superpoderoso, nem nada. Tanto que o rei Saul, por exemplo, ele foi ungido. O rei Saul era o Messias. E depois ele só fez coisa errada atrás de coisa errada. Ele acabou decepcionando Deus, segundo a Bíblia. O rei Davi também aprontou um monte das suas lá, segundo a Bíblia. E todos aqueles reis de Israel que você tem na sua Bíblia, eles também eram ungidos, que era um rito da época. Todos eles eram Messias. E a maioria deles fez coisas erradas. Um fez altares para deuses pagãos, outro fez lá bezerro de ouro lá na Samária, outro fez não sei o que, etc, etc, etc. Então o termo Messias é basicamente isso. Não é ninguém especial ou semidivino, ou com poderes mágicos, que ia fazer curas e milagres e não sei o que, como o cristianismo acabou retratando Jesus Cristo. Não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, o Novo Testamento acabou fazendo o Messias ser o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, e o próprio Deus e Filho de Deus. Essa mistureba, essa confusão danada aí que eles criaram. Mas Messias é basicamente isso. Não é nada de Superman, super especial, nada disso. E o que acontece? A concepção de um Messias ungido é diferente. Aí seria um rei ungido com um propósito mais específico. Seria basicamente o Messias de verdade. E não só pessoas aleatórias que eram ungidas. Então seria o rei Messias, que é o que alguns judeus esperam até hoje. Esse rei vai ser um homem, ele vai ter que reinar ou governar Israel, né, que vai depender do governo atual que existe, e ele vai ter que cumprir as profecias messiânicas. Reconstruir o templo, trazer os judeus dispersos para Israel, inaugurar uma era de paz, trazer o conhecimento universal da Torá, etc, etc, etc. Coisas que Jesus não fez. Jesus, por exemplo, em vez de paz, ele falou assim: eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Então, como é que fica? Os profetas falaram que o Messias ia trazer paz, aí Jesus falou o oposto. Por isso que eu falei que cristianismo e judaísmo, ó, não se bate, é que nem água e óleo, não tem como. Mas enfim, e essa concepção de um rei Messias, um rei ungido especial, ela começa, pessoal, praticamente na Babilônia, tá? Tudo bem que tem algumas referências pré-babilônicas, né, que você vai ver, por exemplo, Isaías, o que algumas pessoas entendem que é uma profecia messiânica, como por exemplo Isaías 9, né, que ele fala um príncipe que vai trazer uma era de paz. Mas é na Babilônia que se desenvolve mais essa concepção de Messias. Por quê? Porque os judeus estavam numa terra estrangeira, exilados, humilhados, né, numa terra estrangeira, e saudosos do reino que eles viviam em Israel, especialmente o reino de Judá, que era o reino do sul. Então eles começam a teorizar que um dia Deus iria mandar, teorizar ou profetizar, tá? Entenda o termo que você quiser, mas que um dia Deus ia mandar um príncipe ungido que iria restaurar aquele reino de Israel. Tanto é verdade que, segundo o livro de Atos, que é do Novo Testamento, quando Jesus aparece aos apóstolos, logo no primeiro capítulo, um dos apóstolos pergunta para Jesus: Mestre, é agora que tu vais restaurar o reino de Israel? Aí Jesus responde: não cabe a ti saber do tempo e das coisas, não sei o quê. Porque essa era a concepção que eles tinham, que o Messias ia restaurar o reino de Israel, com o templo, com os judeus dispersos, com tudo, ia se livrar dos inimigos. Era essa a concepção que eles tinham. Então, nesse período babilônico é que começa a surgir algumas profecias messiânicas acerca de um Messias que iria restaurar o reino. Tanto que tem várias hipóteses, né, de quem pode ter sido esse Messias.
Eu, por exemplo, eu levanto a hipótese que pode ter sido Zorobabel. Eu já tenho vídeo sobre isso, explicando o porquê, que ele praticamente cumpre todas as profecias. Mas como a história de Zorobabel é um pouco apagadinha na Bíblia, até pelos motivos que eu expliquei no vídeo, então nós não sabemos, mas é uma boa hipótese. Tem gente que já teorizou que poderia ser Ciro, o rei da Pérsia, o Messias, porque ele é chamado de Messias pelo próprio Deus. Mas tem alguns pontinhos que não batem, né, no caso de Ciro ser Messias, né, porque tinha que ser descendente de Davi, da tribo de Judá, etc. Então é uma hipótese mais falha. Mas o fato é que isso já aconteceu. Agora, se essa concepção se desenvolve no período da Babilônia, como que Jesus vai estar em Gênesis, Êxodo, Levítico, Juízes, Josué, Samuel, em livros que são pré-Babilônia? Não tem como, pessoal. Que nem, por exemplo, os cristãos acreditam que Moisés previu o Messias. Não. Na época de Moisés, Moisés já era um tipo de salvador. Ele salvou o povo do Egito e guiou o povo pelo deserto, né, até quase chegar na Terra Prometida, né, que ele morreu e depois Josué terminou essa função. Mas Moisés já era um tipo de salvador. Então não tem o menor sentido. Moisés, acho que ele nem conhecia esse termo Machia, ungido, nem conhecia isso, dele falar de um suposto Messias. Sendo que ele estava levando o povo para uma terra prometida, que mana leite e mel, uma promessa de esperança de uma terra melhor. Então imagina que você está conduzindo o povo para uma terra melhor. Aí você vai escrever acerca de um Messias, o povo vai falar, mas para que é o Messias, Moisés? A gente vai sofrer mais ainda? Ele vai salvar a gente do quê? Vai ter mais perigo na terra prometida? Então não faz o menor sentido, pessoal. Entendeu? Isso aí chega a ser até ridículo, porque aquelas pessoas, como por exemplo os patriarcas, Moisés, os juízes, eles nunca tinham nem ouvido falar de um Messias. Por isso que você não vê referência alguma de Messias nesses livros. Porque eles não tinham por que ter o Messias. Em cada época eles tinham seus problemas, seus conflitos. Por exemplo, na época dos juízes. Os juízes julgavam o povo e eles que iam para a batalha, defender o povo contra os filisteus, contra os povos vizinhos, inimigos, etc. Então eles não tinham a concepção de que havia um Messias. Para isso eles tinham juízes, que lideravam e protegiam o povo. Na época dos reis, eles já tinham os reis que defendiam o povo. Para que eles iam querer um Messias? Eles não tinham nem essa concepção. Quando tinha algum perigo, como por exemplo, a Síria está ameaçando Israel, como na época lá do rei Acás. Você não vê o rei Acás pedindo o Messias? Ai, Senhor, que venha logo o Messias, porque nós estamos em perigo, a Síria pode acabar com a gente. Não, você não vê isso na Bíblia, porque eles não tinham essa concepção. Na verdade, o próprio rei ia lá, lutava, fazia aliança com outro rei, juntava com um país estrangeiro, eles mesmos iam para o pau e combatiam os inimigos. Então, eles não tinham essa esperança de haver o Messias. Então é completamente impossível ter Jesus no Velho Testamento. Ah, mas Abraão viu Jesus, amadinho, porque Jesus falou que Abraão exultou para ver o dia dele. O próprio Jesus desmente isso. Ele falou, Abraão exultou para ver o meu dia e não viu. Ah, mas e aqueles 3 homens que apareceram para Abraão lá nos cavalos de Manre? Um deles era Jesus, amadinho. Não era. Senão você vai ter uma puta contradição aí. Porque em Êxodo, Moisés, que estava falando quase face a face com Deus, Moisés pede para ver a face de Deus. E Deus fala, nenhum homem pode ver minha face, senão vai morrer. Então Deus falou que isso ia passar a sua glória de costa para Moisés ver. Então como é que Deus estava lá com Abraão tomando um cafezinho e batendo um papo lá? Isso aí não existe, pessoal. Não tem nem como, até porque daqueles 3 homens, 2 é que vão lá para Sodoma, né? A cidade lá que foi destruída. Só que os homens daquela cidade quiseram abusar daqueles homens. Então quem que ia ser abusado ali? Aqueles 2 homens era quem? Era o pai e o filho? Era o pai e o Espírito Santo? Ou era Jesus e o Espírito Santo? Então não tem como, pessoal. Isso aí são tudo narrativas que o Novo Testamento vai criando para tentar induzir o leitor de que Jesus está na Bíblia toda. Mas ele não está na Bíblia toda. O Caio Fábio, por exemplo, nada contra a pessoa dele, mas ele costuma dizer que Jesus é a chave hermenêutica para entender a Bíblia. Como, pessoal, se em épocas mais antigas não tinha Jesus nem concepção messiânica. Antes da Babilônia você vai ver poucas referências, que é quando surge um pouco de esperança de vir o Messias. Mas você não tem referências de Jesus no Velho Testamento, pessoal. Como que ele vai ser a chave hermenêutica? É uma chave que se contradiz com o Velho Testamento? Por exemplo, os profetas falaram, o Messias vai trazer paz, vai inaugurar uma era de paz em Israel. Chega Jesus e fala, eu não vim trazer paz nenhuma não, pessoal. Eu vim trazer a espada, vim jogar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, não vim trazer paz nenhuma. E Jerusalém vai ser destruída, tá? Essa é a chave hermenêutica? Aí fica difícil, né, pessoal? Então tá aí, em breve eu vou continuar os vídeos aqui com a luzinha, tá? É só para as pessoas entenderem que não tem como Jesus estar no Velho Testamento, porque essas concepções só se desenvolveram depois, no reino de Israel. Não faz parte da antiga Israel. Vocês podem ver, por exemplo, o próprio rei Davi, o Salomão. Eles sabiam que havia um Messias da descendência deles? Não sabiam, pessoal. Então, isso aí não passa de narrativas e malabarismo que alguns cristãos fazem para tentar enxergar Jesus na Bíblia toda. Mas não tem como, porque essa concepção ela só é desenvolvida mesmo na Babilônia.
tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, por favor, dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance do vídeo, tá bom? Comente também o que você achou, ativa o sininho, né, porque o YouTube agora tá bugado. Considere entrar na lista de transmissão, porque cada vídeo que eu faço eu jogo nessas listas, não é grupo, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.